aberta, é gratuita, é uma ferramenta de colaboração. A gente colocou ela na rua em março, e a gente agora está se preparando para lançar um Mutiro Maps 2, mas assim, uma ferramenta melhorada mesmo, com essas outras funcionalidades que eu falei, e outras ainda. A gente sempre se coloca na posição de auxiliar os parceiros a pensar o projeto de mapeamento, a qualificar os seus dados. A nossa premissa é colaborativa sempre, né? Então, tem vários parceiros também que, às vezes, precisam de uma funcionalidade que ainda não existe na ferramenta, e isso, a implementação, às vezes, carece do próprio recurso desse parceiro, né? Então, enfim, visitem a ferramenta, por favor, se tiverem críticas, sugestões, se encontrarem bugs, que isso é muito comum, por favor, reportem para a gente, que a gente tem total interesse em melhorar a ferramenta para torná-la, fazer com que ela atinja a finalidade dela, enfim, que é, sim, o desenvolvimento das comunidades e controle social. Bom, gente, então, alguém tem alguma questão para a Ana? Ana, você apontou bastante esse foco para a integração entre comunidades, integração entre ONGs e projetos, enfim. Você mostrou ali também uma comunidade já um pouco mapeada, aquela questão do lixo, né? E a minha pergunta é, quais aproximações vocês já realizaram e como foi isso, tanto com comunidades quanto com ONGs? Como que foi a estruturação dessa rede ao redor do Mutiro? Queria entender em que momento vocês estão aí. Bom, a gente ainda está um pouco, ou muito, criando essas metodologias, Breno, porque a gente vê que várias vezes a gente tem que ir para a comunidade para fazer formação. Então, a gente achava que isso ia acontecer só às vezes, mas a gente está vendo que a gente está indo direto para organizações, formar uma equipe que vai ser multiplicadora, ou fazer uma formação inicial de estudantes. Então, eu acho que isso vai ser uma das metodologias de ação, né? E a gente sempre se coloca, né, também na posição que eu já falei, de auxiliar, de colaborar. O nosso GTOC está sempre ligado, justamente porque rolam dúvidas das pessoas que estão usando. Às vezes a gente encontra dificuldades, mas encontra soluções incríveis também para cada usuário, para cada organização que está fazendo um uso específico da ferramenta. Então, a gente, inclusive, tem parceiros, por exemplo, as Aldeias Infantis SOS, que é uma grande organização voltada para o exercício do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, porque eles querem criar mapas de vulnerabilidade, né? E aí a gente está junto com eles pensando em como isso vai acontecer, né? Então, eles são nossos parceiros de metodologia. Então, a gente está criando metodologias com parceiros. A gente foi esses dias para o Pará, para Santarém, com o pessoal do PSA, no Projeto Saúde e Alegria, e a gente vai voltar para lá em fevereiro, porque eles realizam um mapeamento, e a gente foi para lá para fazer uma formação inicial deles em relação ao Mutiro, e a gente percebe que é um outro uso da ferramenta e que talvez vai ter que ser uma outra metodologia, né? Infelizmente, nesse começo, a coisa ainda não é tão ploft, vou fazer acontecer. Não, às vezes a gente tem que auxiliar bastante, né? Então, é esse o uso que está acontecendo hoje. Isso lembra uma coisa que o DEAC falou ontem, que deixa de ser a lógica do construa e eles virão, né? Não é mais isso, não é só abrir mais uma rede e esperar a net vir e preencher. Isso não acontece. Eu te perguntei para entender mesmo, porque esse começo é meio na unha, né? Para você propor uma articulação, ela não acontece só porque a ferramenta existe, ela precisa de alguém que esteja ali, de um esforço que esteja ali, mas beleza, obrigado. Oi, eu queria saber, o Léo reclamou que eu perguntei isso para todo mundo.
Eu queria saber da ferramenta, qual é a tecnologia utilizada, se ela é livre, se for livre, o código está disponível em algum lugar, como é que vocês pensam isso? Sim, ela foi feita em Python e Django. Eu não sou programadora e nem sou... eu sou jornalista e uma comunicadora da área da infância. Então, vou te passar bem no jogral mesmo. Ela é feita em Python e Django. O código dela é aberto, mas essa primeira fase da ferramenta foi feita de modo muito apressado. Então, o código é aberto, mas não é tão aberto assim, porque o sujeito vai lá, olha para o código e vê umas coisas cabeludas. Por isso, a gente está trabalhando em cima de de melhorar a arquitetura e lançar também o Maps 2, né, para que o código seja aberto de fato. Você entendeu o que eu quis dizer? Ele foi feito em código aberto, mas ele foi estruturado de um tal modo que eu acho que é difícil. Não, eu entendo, mas é só para entender, assim, a definição de código aberto, quando você diz ele é a intenção de abrir, ou ele está disponível hoje ele em algum lugar? Ele está disponível. Eu acho que é no GitHub. No GitHub, eu acho. Tem ideia do nome que a gente procurou lá? Motiro mesmo? Motiro Maps. Legal. Então... Mas, assim, legal. Nossa premissa é abertura, e aí, diálogo... Você falou que é jornalista. A equipe que desenvolveu é de vocês? Sim. Da o Instituto hoje ele é formado, assim, são 3 programadores, tem uma designer e tem 5 pessoas, que é o que a gente chama de mapeadores e articuladores. Eu sou uma articuladora, a equipe está toda praticamente em São Paulo, né, na capital, ali no Butantã, mas eu sou uma articuladora e eu estou no Sul, eu estou em Curitiba e tem uma colega que está em Santos. Legal. Não, é porque depois eu vou te pedir o e-mail dos programadores. Tranquilo, sossegado. Então, eu só queria ressaltar a ferramenta, quem acreditou nela para que ela saísse, né, para a rua foi o Instituto CIA, e também a gente tem um doador, pessoa física, mas a gente está sempre dialogando e a gente é uma ONG, na realidade. A gente precisa de recurso para melhorar a ferramenta e tudo mais. Mais alguém? Bom, então, até colaborando com a ansiedade da Ana, a gente encerra aqui. Muito obrigado. Obrigada. E vamos já mobilizando os colegas do WebDoc Grafite. A última apresentação, a 8ª apresentação das iniciativas selecionadas, última apresentação do nosso seminário. Bom, boa tarde a todos. Nós somos o WebDoc Grafite, meu nome é Lívia Pérez, esse é o Giovanni, meu sócio, e eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, agradecer à Secretaria de Políticas Culturais, ao MINC, e a todos os companheiros que estiveram aqui. Boa tarde a todos. Foram projetos incríveis, fascinantes mesmo. E eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, agradecer à Secretaria de Políticas Culturais, ao MINC, e a todos os companheiros que estiveram aqui. Projetos incríveis, fascinantes mesmo. E o que mais me encantou, na verdade, nesse encontro foi que a gente pôde conhecer outras possibilidades, assim, e ter várias ideias também para o nosso projeto. Além de trocar muitas ideias, a gente já conhecia alguns dos projetos, como Arte Fora do Museu. Inclusive, antes de fazer o WebDoc, a gente chegou a trocar uma ideia com o DEAC sobre mapeamento, porque ele também tem um mapeamento de grafite. E na verdade, assim, a gente é da área de audiovisual. E a gente tem uma pegada mais de pesquisar novas possibilidades de narrativas, então de compor narrativas. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, de como o mapa, no nosso caso, não é a finalidade do projeto, mas acabou sendo uma ferramenta para compor um estilo de narrativa e deixar um registro mais completo, ou assim, aumentar os pontos de vista também do grafite. Nosso foco é documentário da nossa empresa, e a gente explora uma nova ferramenta que chama Web Documentário, uma coisa relativamente nova, que já é um pouco consagrado na França e no Canadá, principalmente, que explora diversas linguagens numa mesma plataforma.
E aí o Giovanni vai falar um pouco mais sobre isso. Oi. Bom, primeiro eu vou dar uma introdução sobre a parte de web documentário, acho que é interessante falar, que é um tipo de produção que a gente trabalha, um tipo de produção audiovisual que circula na internet e procura sempre integrar esses recursos que estão disponíveis na web, né, no processo criativo e no processo de representação do assunto, do tema que a gente quer, da história que a gente quer contar. É interessante destacar que esse tipo de produção passa o controle, né, promove uma participação do usuário, né, ele deixa de ser um espectador passivo e vai dialogar de diversas maneiras com a obra que está à disposição desse espectador, né. Isso pode ser em vários níveis, ele pode ser num nível mais simples, ele tem que participar, porque ele tem que escolher o que quer ver, não é uma coisa que ele fica parado e recebe, como uma televisão, por exemplo. Então, ele tem que, eventualmente, clicar, escolher qual vídeo ele vai ver. Ele também pode diretamente publicar comentários, né, debater algum tema que esteja em pauta na produção. Ele também pode até adicionar conteúdo, muitas vezes. Na parte do mapa, ele pode adicionar pontos, pode adicionar conteúdos, né? E tem mesmo projetos que são inteiramente feitos a partir dos conteúdos dos usuários, né? Tá se tornando cada vez mais comum e é um novo paradigma isso também, e quebra com uma questão muito forte, né, na realização cinematográfica de vídeo, quebra um pouco com essa figura do diretor-autor, da figura criativa focada no gênio criativo do autor, do diretor. Isso é um novo patamar aí, porque mesmo o público participa da produção e o diretor passa a ser uma outra figura, talvez um curador, ou alguém que vai só organizar e disponibilizar esse conteúdo. Dois conceitos importantes que eu destacaria sobre essas produções de web documentários. Então, essa fragmentação do vídeo, né, essa não linearidade. É claro que quando a gente fala não linearidade é preciso fazer uma ressalva, e quando a gente junta dois planos, quando a gente constrói um vídeo, ou qualquer coisa que a gente junte duas fotografias, já tem uma linearidade, claro, mas no todo, no conjunto da obra, quando a gente olha o conjunto do que está publicado, integralmente, a gente percebe que tem uma quebra de linearidade forte, né? Como eu disse, na televisão, no cinema, é um bloco só de conteúdo que é oferecido, né? Então é uma maneira de consumir o audiovisual bastante passiva, né? E aqui não, aqui é diferente, né? Uma série de blocos, de vídeos que a pessoa vai construir o seu percurso, né? E se a gente entender, falando um pouco de linguagem de vídeo, se a gente pensar na montagem não como uma colagem de planos um depois do outro, mas como uma busca de construção de sentido através da montagem, que é o mais importante, fica bem claro que aqui o espectador também participa da própria montagem da edição, porque é ele que vai construir o conteúdo que ele vai filtrar e vai acessar, né? Além disso, uma outra coisa bastante importante é que na web a gente abre o uso de outras ferramentas de expressão que vão além do vídeo, né? Nas narrativas tradicionais a gente está acostumado a ver sequências que são associações de imagem em movimento, né? Como no cinema, na televisão, são sempre presos a esse formato, e aqui na internet a gente tem uma ampliação do ferramental, né? Isso muda bastante os modelos de representação audiovisual, né? Aqui no caso a gente está falando de mapas, né? Que é para esse projeto foi a ferramental mais importante, né? Mas existem diversas outras ferramentas. Eu vou apresentar um vídeo aqui de um conjunto de profissionais que preparou uma apresentação mostrando essas novas possibilidades, né, do que quem chama de hipervídeo, que são esses vídeos com relações de links e outras possibilidades. Vou passar esse vídeo, eu acho interessante. Depois a gente entra antes de passar o vídeo, eu vou só acrescentar também uma coisa sobre o papel do vídeo na internet, né, que é um hábito relativamente novo, né, desde da popularização aí do YouTube, das ferramentas de massa assim, de reprodução e upload de vídeo. Então é um hábito novo, e se a gente olhar no todo ainda, né, se a gente fizer essa comparação entre o consumo de vídeo na rede, nos celulares e
e o consumo tradicional de televisão e cinema, o de internet ainda é uma fração bastante pequena nessa comparação. Acho que tem um estudo de 2010 que eu vi que diz que é 1% só, se for fazer uma relação entre os dois tipos de consumo, né? Entre o consumo de vídeo na rede e as formas mais tradicionais. Mas, por outro lado, claro, o barateamento das tecnologias, o acesso à banda larga, né? Que aqui no Brasil ainda é bastante lento, mas a tendência é que evolua, e isso indica que esses vão ser uma crescente, né? E aí o nosso desafio como produtor audiovisual é alimentar conteúdos, né, e atender essa demanda do público, né? E a própria palavra conteúdo, às vezes, ela acaba ficando esvaziada de sentido, né, quando a gente pensa nesse vasto mar aí de informação que a gente coloca na internet. Então é preciso lutar por conteúdos que realmente expressem uma pluralidade de vozes, que atendam essa demanda, que consigam quebrar esses grandes conglomerados, oligopólios de informação, e que o multiprotagonismo, a multiplicidade de vozes seja realmente uma verdade, não só uma promessa que a internet trouxe. Vou passar o vídeo do hipervídeo e depois a gente continua. Este podia ser um simples vídeo de internet, mas antes a gente se fez duas perguntas: como interagir e como organizar outras informações numa página tão grande? A gente encontrou uma solução a partir de um conceito bem simples: extrapolar a telinha. Extrapolar a telinha